O que acontece com os índices de endividamento? O índice de endividamento, ele evidencia, na verdade, é o quanto a empresa utiliza capital de terceiros na sua estrutura. Consequentemente aqui, se nós temos o endividamento geral, nesse caso aqui, olha só, vamos aprender a ler a formulazinha. O que é o passivo circulante mais o exigível a longo prazo? Esse passivo circulante mais exigível a longo prazo nada mais é do que o capital de terceiros. Esse capital de terceiros, quanto que ele representa do total dos investimentos da empresa? Então, ele está evidenciando o seguinte, de tudo que a empresa tem, quanto que vem de capital de terceiros? Você, enquanto pessoa física, de tudo que você tem, quanto vem de capital de terceiros? Quanto que você utiliza, né, de bancos, financiamento, entre outras coisas? O ideal aqui no índice de endividamento geral é que quanto menor, melhor, porque afinal são as tuas dívidas com relação a tudo que você tem. Na empresa também é assim. Mas se a empresa tem dívida, eu também preciso analisar se as dívidas são de curto prazo ou se são de longo prazo. Vamos olhar aqui então esse índice. Composição de endividamento, né, composição de capital de terceiros de curto prazo. Aqui na composição de endividamento, nós temos então, se eu quero saber a participação de capital de terceiros de curto prazo, eu vou pegar o quanto a empresa tem de capital de terceiros de curto e longo prazo, mas no numerador eu coloco quem? O curto prazo. Por quê? Porque eu estou querendo ver a representatividade da relação de quanto eu tenho de curto prazo com relação a tudo que eu devo. E aí, para não ficar nessa situação aqui, né, bandeirinha branca pedindo ajuda, a gente precisa estar analisando. Porque no caso da composição de endividamento de curto prazo, aqui é melhor que ele seja menor também. Porque já que vai dever, é melhor então que tenha dívidas de longo prazo. Por que dívidas de longo prazo? Porque aí é possível, né, você trabalhar, produzir, vender, fazer lição de casa, guardar o dinheiro para daí poder fazer os pagamentos. Né? Aqui ainda na composição de endividamento, se nós quiséssemos longo prazo, a gente colocaria o exigível longo prazo aqui em cima, né? E aqui embaixo o capital de terceiros. Claro que a intenção aqui é que o exigível longo prazo seja maior que o passivo de curto prazo. Vamos olhar lá a fertilizantes. No caso da fertilizantes, o endividamento. No endividamento nós temos o seguinte. No ano 2007, a empresa tinha de endividamento geral 61,94%, ok? Ou seja, 62% vinha de capital de terceiros. O restante, 38%, vinha de capital próprio. Piora ou melhora a situação no ano 2008? Piora essa situação, porque agora no ano 2008, então, o capital, as dívidas da empresa de terceiros aumentam para 87%. Ou seja, tem mais capital de terceiros do que capital próprio. Imagina vocês como pessoa física, né? 87% dos seus investimentos vem de capital de terceiros. Celso, como é que você faz para pagar isso? E ainda quando a gente trabalha na composição de capital de terceiros, para saber se a empresa ela tem mais dívidas de curto ou longo prazo, olha a situação da empresa fertilizantes. No caso da empresa fertilizantes, no ano 2007, ela tinha 98%, praticamente 99%, vinha de capital de terceiros de curto prazo. Ou seja, as dívidas são de curto prazo. Né? E no ano 2008, piora a situação, vai para 99,29%. Ou seja, apenas 1% aqui seria de longo prazo. O que uma empresa precisa fazer? Renegociar a dívida e lançar ou ter dinheiro, né, para honrar com seus compromissos, ou tentar fazer uma renegociação de longo prazo. Pessoa física é a mesma coisa. Os nossos incubados, os nossos hóspedes, alunos, né, servidores, também. Como é que está a composição da sua dívida? Se é a curto prazo, renegocia para o longo prazo. Projeta, para um pouquinho, projeta para verificar qual é a saúde financeira. Certo? Porque se é no curto prazo, até que ponto realmente você vai conseguir pagar? Projeta o teu fluxo de caixa. E aí nós temos que entrar, então, em outro índice. Um outro índice é da estrutura de capital, que é o índice de imobilização. No índice de imobilização, o que nós vemos? O quanto essa empresa tem, né, de recursos próprios, de capital próprio, para financiar o ativo permanente, que seria o imobilizado dela. Será que, fazendo uma analogia aqui com o pessoal na área de finanças pessoais, imagina vocês comprando uma casa, né? E aí, foi com capital próprio ou não foi? Não, professora. Eu comprei a casa e decidi fazer uma reforma,
na casa, porque eu passei pelo material de construção e eles financiam, né, toda essa reforma ali do material de construção em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Gente, se você recebe R$2.000 e a parcela do teu cartão de crédito vem a R$5.000, tem alguma coisa errada. Né? Tem várias coisas erradas, até pelo processo de decisão errado. Não tinha que estar pagando, né, essa reforma com o cartão de crédito. É uma das piores taxas de juros que tem. Portanto, quando tiver a questão do endividamento da empresa, é a mesma coisa. Dívidas de curto prazo não é legal. Renegocia, vamos tentar aumentar então esse prazo. Pessoa física também. E nessa questão da imobilização, né, de que forma a gente vê aqui, no caso da fertilizantes? Na imobilização do PL, olha só, no ano 2007, o capital próprio, ou seja, o imobilizado representava 37% do patrimônio líquido. Ok? Ou seja, o capital próprio conseguia financiar o imobilizado dela. Já no ano 2008, passa aqui. Olha só, do índice de imobilização, né, o imobilizado passa a representar 145%. Gente, o que é esse 145%? Ou seja, ocorreu um aumento no imobilizado? Ocorreu. Mas, além disso, qual foi a influência? O fato da empresa ter tido prejuízo. Porque quando a empresa teve prejuízo, reduziu o patrimônio líquido dela, fazendo, então, com que esse imobilizado, então, tivesse um indicador de 145%. Não ficou legal. O ideal aqui no índice de imobilização, quanto menor, melhor. Para esse tipo de empresa. E aí entramos, então, nos índices de rentabilidade. Vejam, a contabilidade e administração financeira, quando você faz a gestão financeira das empresas, você está avaliando, incluindo índices, para tentar diminuir o risco, né, da empresa, quebrar o risco de você conceder o crédito para a empresa, né, e aí, de repente, ela não te pagar. Isso é extremamente importante. Mas nós estamos apresentando para vocês um conjunto de 10 índices, para tentar com que esses 10 índices você consiga verificar qual é a saúde financeira dessa empresa, como está a situação financeira dela. E um outro indicador, então, entram os índices de rentabilidade. O índice de rentabilidade nada mais são do que você pegar o resultado da empresa, o lucro, que é dado lá pelo demonstrativo de resultados do exercício, e contrapor com uma conta que está no balanço patrimonial, por exemplo. No nosso caso aqui, é o retorno sobre PL, também conhecido como retorno do acionista. O que é isso? Nada mais é do que nós pegamos o resultado da empresa, que é o DRE, o lucro, e dividir pelo capital dos sócios, que está onde? No PL. Isso. Exatamente. Quando se trabalha na questão de investimentos, por exemplo, como a professora Isaura está comentando e fazendo a consideração aqui, de capital de risco. Né? Se nós formos considerar que vão entrar outros investidores e que eles vão entrar como sócios, os investidores eles vão querer olhar qual é a rentabilidade dessa empresa. Né? Ao mesmo tempo, também vão querer olhar outras variáveis, como a questão de mercado, a questão tecnológica, a questão de inovação, entre outros. Mas qual vai ser a remuneração sobre o capital investido? No caso da fertilizantes, apresentamos aqui 2 índices de rentabilidade. O retorno do acionista, que no ano 2007 dava retorno, porque afinal a empresa teve lucro, então um retorno de 15,73%. Ao passo que piora totalmente a situação, porque no ano 2008 ela não dá retorno. Claro, ela teve prejuízo, né? E se aqui o retorno do PL deu 15%, o retorno do ativo total, que é todo o investimento, vai dar menor ainda, que a base é maior. Então, o retorno do ativo total 5,99%, e aí no ano 2008, então, por conta da crise, por conta de resultados, ela passa a não ter retorno. Então, a gente verifica aqui que na questão dos índices, essa empresa realmente, ela piorou a situação de um período para o outro, do ano 2007 para o ano 2008, e a gente já viu algumas causas. Né? Então, algumas considerações aqui. Então, a fertilizantes Erige, realmente ela foi afetada, então, pela variação cambial e pelo aumento dos preços da matéria-prima, conforme já foi falado para vocês. Demonstrado no balanço patrimonial, nós pudemos verificar, então, que essa empresa, pelo indicador do capital circulante líquido, ela sofreu grande prejuízo pela diminuição desse capital de giro. Mas, como é que essa empresa está hoje? Ela sobreviveu, ela está bem, né, está se recuperando. Mas por quê? Porque ela é uma multinacional, certo? E como é que ficaram as outras empresas brasileiras?
E aí a gente tem que entrar em algumas outras considerações. Pode-se dizer até que no Brasil as empresas brasileiras, né, os bancos não tiveram tanto sofrimento com relação à crise do ano 2008 por conta delas já terem aderido a um programa que fez com que lá no Plano Real ela já tivesse injeção de recursos, né, lá do Plano Real. Então, continuando aqui, para facilitar a análise então. Gosto desse desenho por quê? Porque a gente utiliza análise vertical. E aí, da análise vertical, a gente faz os desenhos de proporcionalidade do ativo e do passivo. Nessa situação aqui, a gente considera que é uma situação boa do ponto de vista do gestor financeiro, gente. Por que do ponto de vista do gestor financeiro? Porque nós temos o seguinte, aqui. O ativo circulante é maior que o passivo circulante. Vocês conseguem verificar isso? Portanto, ela tem liquidez. Né? Ela tem dívidas? Tem, mas ela tem mais capital próprio. Então, olha só, no índice de imobilização, o permanente dela aqui é menor do que o capital próprio. Legal. Então, o capital próprio consegue investir, financiar todas as aplicações de longo prazo e sobra um pouco para financiar o curto prazo. Uma situação legal. Né? Então, uma situação boa para quem é gestor financeiro. Né? Nessa outra situação aqui, ela também tem liquidez, o ativo circulante é maior que o passivo circulante. Mas é uma situação razoável porque o capital próprio, numa análise bem tradicional, o capital dos sócios, o teu dinheiro ali, não consegue financiar todas as aplicações de longo prazo, mas ela fez a lição de casa. Que lição de casa foi essa? Foi utilizado capital de terceiros de longo prazo, ou seja, fomos buscar financiamento. Se você decidiu comprar a casa própria e não tinha dinheiro para tal, você foi buscar um financiamento de longo prazo e não comprar a casa própria com cheque especial ou com cartão de crédito, certo? Então fez a lição de casa, peguei um financiamento de longo prazo, certo? E ainda sobrou um pouquinho aqui para financiar o meu curto prazo. E aí a situação ruim. Como é que fica essa situação ruim? Ou seja, ela não tem liquidez. Por que ela não tem liquidez? Porque os bens e direitos são menores do que as obrigações de curto prazo. Quem está financiando a imobilização? Quem está financiando a tua casa própria, a tua reforma? Aqui é aquele caso lá do cartão de crédito. Né? O cheque especial, suas contas de curto prazo, financiando os investimentos de longo prazo. É uma situação muito ruim. Quando eu comento aqui da questão que esse perfil da estrutura patrimonial boa, ruim ou razoável, para o gestor financeiro, é por quê? Porque é bem verdade que na situação razoável poderia ser para o acionista uma situação boa. Porque ela está investindo em inovação, está investindo em tecnologia, está investindo nos processos produtivos para produzir mais, para poder vender mais e gerar mais riqueza. Mas para isso há necessidade de analisar a viabilidade econômica, financeira, de projetos, de investimentos. O que é melhor para a empresa? Vocês acabaram de ter a disciplina de projetos, então por que não projetar fluxo de caixa e avaliar então a situação financeira desses projetos? Porque tudo que for tomar decisão na empresa vai impactar sim no resultado financeiro da empresa. A gente sempre diz o seguinte, que finanças é o resultado de todas as outras áreas, né? De todas as decisões das outras áreas, de forma que deveria ter uma ótima sinergia. Né, e vai impactar lá no resultado da empresa. Olhando a fertilizantes aqui, como que ficaria em termos de estrutura?